Jesus nos iluminem sempre. É uma felicidade muito grande estarmos aqui juntos mais uma vez. Aí eu estou ouvindo aí o feedback de George, de Mário. Valeu mesmo. Então estamos chegando. Eu sei que todos nós estamos com muita saudade de nos abraçar, de trocar ideias, de conversar. Eu também estou morrendo de saudade de vocês, de todos vocês. Mas daqui a pouco a gente volta novamente a se abraçar, com certeza. Tô vendo aqui as pessoas chegando. Muito bom. E- Que Jesus nos abençoe sempre. Que possamos, na noite de hoje, trabalhar o Evangelho em nossas vidas, em nossos corações, com muito otimismo, com muita tranquilidade. Nós vamos fazer uma precezinha do coração, do sentimento, falando um pouco sobre esse momento que nós vivemos. E vamos dar início então ao nosso trabalho e à nossa reunião para aproveitar o tempo, tendo em vista que são apenas 59 minutos. Todos prontos? Querido Jesus, te pedimos a tua divina inspiração para que possamos, na noite de hoje, transformar uma noite de muitas bênçãos, de muita paz. Que os amigos espirituais que compartilham conosco desse trabalho, desse projeto, possam se fazer presentes em nossas casas, ao lado de cada um de nós. Com a tua infinita bondade, possamos assim agradecer em teu nome a oportunidade do trabalho, de estarmos todos aqui juntos. Muita paz para todos e todas. E um abraço muito forte a todos que fazem a Associação Espírita O Caminho da Luz, mas também aqueles que estão interagindo conosco de outras casas espíritas, de igrejas católicas, de outras escolas cristãs, como as igrejas reformadas, seja qual for, nossos irmãos do judaísmo, do islamismo, ou até aqueles que não têm religião, a bênção do Evangelho, o objetivo do Evangelho é a espiritualidade. A espiritualidade acima de qualquer religião, religiosidade. E na noite de hoje, a nossa proposta de perspectivas para um futuro melhor do que hoje são muitas. Primeiro porque nós temos plena convicção e confiança nas forças divinas interagindo conosco. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns fatos históricos que comprovam que nesse momento, como em outros momentos, as forças divinas coordenam nossos trabalhos, nossas vidas. Nós estamos passando por uma pandemia. É uma pandemia que todos sabem do novo Covid, do Covid-19. Mas também vivemos uma pandemia. Nós vivemos uma pandemia de suicídios, uma pandemia de enfermidades da alma, uma pandemia de solidão, uma pandemia de síndrome do pânico, de angústia. E nós também vivemos uma pandemia de obsessão. Todas essas pandemias já nos acompanham há algum tempo. Eu estou ouvindo aqui uma boa noite a todos os amigos do Face. Eu estou ouvindo aqui os boas noites de vocês, de todos que estão entrando. Maravilha. E essas pandemias que já nos assolam, que já nos acompanham, fazem parte do nosso processo de aprendizagem aqui no planeta. Só que nós precisamos tomar uma consciência. Nós não estamos aqui no planeta para vivermos de qualquer forma. Eu às vezes chego em casas espíritas, e nessas casas espíritas que eu chego, algumas pessoas perguntam: você realmente crê que existe vida após a morte? Eu acho que vocês já ouviram isso também. Você realmente acredita na vida após a morte? Eu falo com plena convicção, eu tenho absoluta certeza da vida após a morte. Mas o que nós precisamos compreender é a importância da vida antes da morte. Nós precisamos acreditar na vida antes da morte. Engraçado que uma vez eu comentava isso com alguém e a pessoa disse assim: José, você não se enganou não. Não é vida depois da morte. Eu disse: não, é vida antes da morte. A vida depois da morte
é certeza. Mas antes da morte, nós precisamos aprender a viver, porque nós não podemos só existir. Isso é uma mensagem de Emmanuel, lindíssima mensagem de Emmanuel. Chama-se Existimos. E Emmanuel diz na mensagem assim: a pedra existe, o vegetal existe, o animal existe, mas nós precisamos aprender a viver. Nós não podemos só existir. Às vezes nós estamos aqui só existindo. Nós precisamos verdadeiramente aprender o exercício da vida. O objetivo da espiritualidade em nossas vidas é compreender, principalmente nesse momento de pandemia, onde, através dessa quarentena para uns, outros que não puderam, outros que estão na linha de frente do combate ao Covid, outros que estão perdendo seus entes queridos, e nós temos um grande respeito a todas as pessoas que nesse momento estão perdendo seus entes queridos. E nós temos a profunda convicção de que todos esses entes queridos estão sendo muito bem recebidos no mundo espiritual. A espiritualidade não para, trabalha incessantemente. E todos que estão retornando sob profunda assistência dessa equipe espiritual. Mas nós aqui vamos nos referir principalmente às pessoas que nesse momento se sentem um pouco desencontradas, desencantadas, inquietas em relação ao futuro. Olha, eu quero dizer uma coisa a você, que tudo o que acontece está dentro dos desígnios divinos. Existe uma mensagem, está lá no Livro dos Espíritos. Quem tiver com o Livro dos Espíritos aí, pode abrir. É a pergunta 737. Quem estiver com o Livro dos Espíritos, pode abrir na pergunta 737. E a pergunta 737 fala de flagelos destruidores. E veja só que o Livro dos Espíritos é de 1857. Quando Kardec iniciou a produzir o Livro dos Espíritos, 1855, 1856, porque ele foi, na verdade, concluído e lançado em 1857. Mas antes disso, no trabalho com as perguntas, Kardec já questionava a espiritualidade acerca dos flagelos destruidores. E olha que nessa época ainda nem havia existido aquilo que ficou chamado de gripe espanhola, que é uma injustiça chamar de gripe espanhola, porque na verdade essa gripe não é espanhola. Ela é uma gripe que assolou todo o planeta e ela ficou conhecida como gripe espanhola não porque iniciou na Espanha, mas porque a Espanha, na época, era dos poucos países que divulgavam e que informavam acerca do que estava acontecendo nesse período. Por isso que, como a Espanha fazia uma plena divulgação dessa gripe, ela ficou conhecida como gripe espanhola. E a gripe espanhola matou muito mais pessoas. Claro, não havia, naquela época, como há hoje, uma assistência médica, esses hospitais que foram montados em período tão rápido. Não havia uma estrutura como existe hoje. Mas antes mesmo dessa gripe, lá no Livro dos Espíritos, para que vocês vejam como a codificação é atual, como a codificação está presente nas nossas vidas. Flagelos destruidores, pergunta 737. E Kardec pergunta exatamente assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os Espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Para fazê-la progredir mais depressa. E conclui: já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que, vejam só, prestem atenção, para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Ou seja, todo esse processo que nós estamos vivendo hoje, e daqui a pouquinho eu vou trazer aqui um fato para vocês que comprova como a espiritualidade
tem acompanhado todas as etapas desse processo de uma maneira extremamente interessante. Veja que os espíritos respondem que aquilo que só poderia ser feito em séculos, com a chegada desses flagelos, pode ser feito em anos. Por quê? Porque hoje a humanidade toma conhecimento, eu digo hoje, é uma força de expressão nesse momento, que o que vai verdadeiramente preservar a vida do homem aqui no planeta não é o investimento em armas nucleares, em armas de destruição em massa, em armas de fogo, em violência. O que vai verdadeiramente colaborar para preservar a raça humana nesse planeta é o investimento em ciência, em medicina, em educação, em tecnologia, em qualidade de vida, porque aquele nosso irmão ou irmã que sofre em qualquer ponto do planeta com dificuldades de subsistência, de sobrevivência, em condições subhumanas medievais, sem acesso ao que é básico, pode amanhã ser o foco de uma nova pandemia em algum lugar. Ou seja, as pessoas falam, mas esse vírus surgiu em Wuhan, na China. Esse vírus não surgiu por acaso. Nós vamos iniciar falando que Chico Xavier, que tinha a faculdade da pré-cognição, Chico tinha a faculdade da pré-cognição, ele antecipava alguns processos, ele falou em um pinga-fogo, em 1969, que o homem, quando pousou na Lua, o pinga-fogo não foi em 69, foi o pouso do homem na Lua. O Chico falava que em 1969, a contar daquela data, dali a 50 anos, o homem teria um prazo para que, caso não houvesse aqui no planeta uma guerra de destruição em massa, a humanidade entraria em uma fase de novos progressos. E essa fase encerrou no ano passado, em julho de 2019. Eu confesso a vocês, eu já falei isso aqui, que eu não li o livro Não Vai Ser em 2012, que foi um livro publicado em parceria com Geraldo Lemos Neto, um amigo pessoal de Chico Xavier, amigo pessoal que desfrutou da intimidade da vida do Chico, e a doutora Marlene Nobre, que também era amiga pessoal do Chico, e uma das fundadoras das AMES no Brasil, Associação Médico Espírita. E aí eles lançaram esse livro porque havia na época uma reflexão acerca de uma profecia maia que o mundo acabaria em 2012. E aí a obra vem falando que não seria em 2012, seria em 2019 a data limite. Não podemos confundir data limite com regeneração. No processo da regeneração, a espiritualidade nos fala que já passamos a noite, já passamos da meia-noite, mas ainda temos uma longa madrugada antes que o dia possa surgir. E essa expressão significa que o dia, quando o dia clarear, é que nós já nos encontraremos nesse período de regeneração. O Chico nos falava que esse processo se tornaria mais claro a partir de 2050 e alguma coisa, nesse período. E aí o que acontece então? Essa data limite que falava que se encerraria em 2019, em julho de 2019, se encerrou. Não houve uma guerra de destruição em massa, graças a Deus, mas surgiu logo após esse período um vírus. Surgiu um vírus que lá em Wuhan, na China, mais ou menos entre setembro e outubro. Vejam vocês que é pouco depois do período de julho de 2019. Pouco depois de julho de 2019 surge o Covid-19 lá em Wuhan. Os primeiros casos ficam em sigilo pelo governo chinês, até que a epidemia se torna uma pandemia. E aí começa toda a movimentação no mundo inteiro, assolando de forma ainda mais forte a Europa. E chegando agora à América Latina. Então o que acontece? Nada disso aconteceu fora dos desígnios divinos. Existe sempre um contexto em todos esses processos. Nós falamos que existe uma ordem dentro da desordem. Existe uma ordem dentro da desordem. E para que vocês possam perceber como é interessante esses cálculos, lá nos Estados Unidos,
nós observamos agora o surgimento de um movimento contra o racismo. Um movimento muito forte contra o racismo, com a morte de George Floyd. E o que é que tem a ver a morte de George Floyd com o Covid-19? Pode ser que você não tenha percebido, mas existe uma sinergia entre esses processos acontecendo nesse momento. Por quê? Porque George Floyd desencarna com o joelho de um policial no seu pescoço. E ele usa uma frase famosa: eu não consigo respirar. E aí eu acredito que vocês devam lembrar dessa frase: eu não consigo respirar. A frase de George Floyd, que desencarnava dessa forma porque estava sendo estrangulado, é semelhante à frase das pessoas que são entubadas com Covid. Elas também não conseguem respirar. São processos distintos, são diferentes, mas que acontecem de forma bem interessante nesse momento. A humanidade começa a perceber que o seu maior e melhor investimento é a nível de ciência e medicina, e com certeza vai se investir muito mais após isso aí, para que surjam vacinas, para que o homem possa estar mais preparado para o surgimento de futuras pandemias. E aí ele vai percebendo a importância da ecologia. Há quem diga que hoje na Amazônia há um desmatamento em torno de 80 campos de futebol por dia. E há pesquisas, e eu vi um trabalho de André Trigueiro, que é um pesquisador na área de ecologia, em que ele fala que dizem que há mais de 200 vírus ali naquela floresta, e que se o homem avançar demais em uma área que não é dele e deixar de existir essa importante preservação, podem surgir outras pandemias no futuro. Daí essa conscientização que vai surgir daqui a alguns anos da importância de se preservar a vida nesse planeta dentro dessa forma. E aí surge o advento do Covid-19 nos convidando a esse recolhimento interior. Nós que somos tão inquietos que gostaríamos de estar na rua, muitas pessoas gostariam de estar em shopping, viajando, passeando. De repente, eu tenho conversado com muitas pessoas que dizem assim para mim: Josué, eu passei a descobrir que eu não precisava de tanto para viver. Nós podemos viver com bem menos. Eu posso ser feliz sem estar sempre em restaurante, sem estar sempre viajando, sem estar sempre em shopping. Eu posso ser feliz e vou aprendendo, estamos todos aprendendo, o exercício da convivência em família. O vírus nos convida a esse recolhimento interior que é tão importante. Ou seja, lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec, indagando a espiritualidade, o porquê de Deus enviar esses flagelos destruidores, quando os espíritos respondem que esses flagelos destruidores eles fazem em anos aquilo que poderia levar séculos. Aí nós entendemos o início verdadeiramente do projeto, do processo de regeneração da humanidade. Não é que a regeneração vai ocorrer após a pandemia. Temos uma longa caminhada pela frente. Mas hoje a humanidade ela não está mais aceitando aquilo que no passado já foi tão relegado. Hoje a humanidade se tornou mais crítica, mais compreensiva do processo da importância de humanização da vida. Na pergunta 738, Kardec faz a seguinte indagação: para conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Nós poderíamos perguntar: meu Deus do céu, realmente seria importante? Foi necessária a chegada desse vírus dessa forma? Realmente era assim que deveria ser? E os espíritos responderam a Kardec no século XIX, da seguinte forma: pode e os emprega todos os dias. Deus pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho.
e que se lhe faça sentir sua fraqueza. É interessante como isso é atual. No início da pandemia, um dos diretores do Santander, na Espanha, um dos diretores do banco a nível mundial, extremamente milionário, desencarna, vítima do Covid-19. Então nós vamos percebendo que mesmo pessoas com tantos recursos foram surpreendidas pelo vírus e também desencarnaram. O vírus não escolhe classe social, condição econômica, cor de pele. O vírus ele chega e aí começa todo o processo de disseminação. E claro que aqueles que têm condição de recorrer a um serviço de saúde melhor podem escapar, mas só escapam se não estiver determinado no livro da vida que vão desencarnar. Ninguém vai desencarnar que nesse momento não precise desencarnar, porque nós só desencarnamos fora da hora. E prestem atenção que eu vou falar agora. Prestem atenção que eu vou dizer a vocês. Nós só desencarnamos antes da hora quando pelo processo do suicídio, seja ele direto ou seja ele indireto. Por isso que quando as pessoas nos perguntam a vida após a morte, claro que a vida após a morte, nós temos absoluta certeza, mas é importante que você se conscientize que existe vida antes da morte. E para que exista vida antes da morte na sua vida, é necessário que, independente da idade que você tenha, você não perca a capacidade de fazer projetos para o futuro. Eu conheço pessoas que dizem assim, não, mas aos 70 anos eu não faço mais projetos. Divaldo conta que aos 70 anos ele não imaginaria chegar aos 93. No momento ele está aos 93. De 60 para 93 foram 23 anos. É um bom tempo. Você nunca deve perder a oportunidade de criar, de elaborar projetos para um futuro. Porque quando você passa a lembrar só do passado, a só lembrar de coisas lá atrás, você está perdendo as perspectivas de futuro. E nós não vivemos aqui nesse planeta. Nós não conseguimos continuar encarnados aqui nesse planeta sem que tenhamos desafios em nossas vidas, sem que possamos trabalhar com novas perspectivas para amanhã, independente da sua idade, porque a reencarnação chega e nos traz como evidência total que todos os conhecimentos que nós adquirimos nesse momento, nós iremos levar para vidas futuras. Então você não perde nada quando você, independente da idade que você tem, você elabora projetos para o futuro. Divaldo disse, olha, eu aos 90 as pessoas me perguntavam na agenda, você pode vir falar, Divaldo, aqui o ano que vem, daqui a 2 anos? E ele disse, vai fazendo a agenda. Até que Joana disse, olha, Divaldo, não marca mais coisas tão longas. Aí ele disse, isso me chamou a atenção. Mas aos 93, ele continua trabalhando. Nós precisamos compreender que a vida, ela não para, ela não cessa jamais. Todos esses processos que estão acontecendo agora estão dentro dos desígnios divinos. Eu não sei se vocês sabem. E agora vai entrar a história. Vai entrar a história e vocês vão conferir. A humanidade correu o risco de uma verdadeira guerra nuclear em 1983. Eu não sei se alguém aqui sabe disso. Mas em 1983 você vai colocar aí no seu Google e um tenente-coronel do Exército Vermelho, na época da extinta União Soviética, chamado Stanislav Petrov. Stanislav Petrov. Ele impediu que houvesse uma guerra nuclear entre Estados Unidos e a União Soviética. E como foi que isso aconteceu? Vejam vocês, eu vou contar aqui o fato histórico e depois eu vou narrar para vocês o processo espiritual. Você vai encontrar o fato histórico com muita facilidade nas pesquisas que esses fatos são notórios. Em 1983, o coronel Stanislav Petrov havia ido substituir, durante a madrugada, um de seus colegas que precisou se ausentar. E havia sempre um plantão, e nesse plantão havia sempre um superior coordenando os trabalhos para que, caso houvesse uma guerra, seja a hora que fosse, as forças soviéticas fossem capazes de retaliar qualquer ataque. Então, o coronel Stanislav Petrov estava lá quando os equipamentos
da defesa soviética começaram a apresentar e a indicar que haviam sido disparados, prestem atenção no que eu vou falar agora, haviam sido disparados mísseis dos Estados Unidos para atingir a União Soviética, mais precisamente em Moscou. Havia um protocolo em Moscou que, quando esses equipamentos indicassem que esses mísseis haviam partido para serem disparados na União Soviética, eles teriam 12 minutos para retaliar, para que houvesse um tempo hábil, para que os mísseis russos caíssem em território americano, destruindo Washington, que era a primeira capital, e destruindo o país inteiro, quiçá o planeta. Mas o general, o coronel, aliás, Stanislav Petrov, suspeitou, teve uma intuição de que havia uma falha nos equipamentos eletrônicos. E aí ele deu uma parada. E aí o equipamento ficou lá com um botãozinho vermelho em alerta, porque o protocolo era esse. Quando os equipamentos apontassem um ataque, ele deveria apertar o botão vermelho e deveria disparar milhares de mísseis russos sobre a América. Mas alguma coisa falou para ele, ele passou para refletir e disse: meu Deus, não deve haver um ataque, porque os radares até então não estavam indicando nenhum míssil. E ele parou. E ele parou e ficou pensando: se houvesse uma guerra e os americanos disparassem mísseis, por que só um míssil? Então ele parou e ficou tranquilo. Não, isso deve ser um engano. Dali a 5 minutos começou a aparecer no radar: segundo míssil, terceiro míssil, quarto míssil, quinto míssil a caminho de Moscou. Então aí o protocolo foi imediato, que era para ele disparar o botão e retaliar imediatamente. Mas ele conta que alguma coisa ele fez e ele parou para refletir. Ele disse: não, isso deve ser algum engano dos equipamentos. Depois de alguns minutos, o ataque não se concretizou. Ele viu pelos radares que não havia nenhum míssil a caminho de Moscou. E graças a Deus, ele não retaliou. Mas se ele não estivesse ali e fosse o seu colega, que ele havia substituído excepcionalmente naquela noite, porque ele não trabalhava no turno da noite, excepcionalmente ele havia ido trabalhar aquela noite, o seu colega poderia ter apertado o botão vermelho e aí a coisa teria ficado muito complicada. Mas aí era ele que estava ali naquele momento e ele não disparou. Consta que ele foi punido pelos seus superiores porque era para ele ter respeitado o protocolo. Eles não tornaram o processo público, isso foi em 1983, 20 anos depois. 20 anos depois, aí o processo se tornou público e o coronel Stanislav Petrov foi agraciado com um prêmio nos Estados Unidos. Ele foi premiado, ele recebeu um troféu. E aí eu sei que não dá para vocês visualizarem bem esse processo como foi, tá aqui. Esse é ele recebendo o troféu. Stanislav Petrov recebeu um troféu e $1.000 nos Estados Unidos, e ele salvou naquele momento o mundo de uma possível extinção de uma guerra nuclear, porque quando perguntaram a Albert Einstein como seria a Terceira Guerra, Einstein respondeu que ele não sabia como seria a Terceira Guerra. Ele só sabia que a Quarta Guerra Mundial seria com paus e pedras, porque nós voltaríamos à pré-história. E aí esse general, esse coronel, ele impediu que surgisse isso por falha nos equipamentos eletrônicos. Eu aqui com a minha visão de espírita, eu fico imaginando o seguinte: isso foi um plano das trevas, para que aqueles equipamentos soviéticos, que não eram tão sofisticados, dessem um problema e que surgisse a possibilidade de uma guerra de destruição em massa, o que tornaria inviável a vida aqui no planeta. Contam os amigos do Chico que o Chico falava isso. Ele dizia: olha, nosso Senhor Jesus Cristo nos fala que se o homem conseguir 50 anos sem uma guerra de destruição em massa, mas contam os amigos do Chico que ele falava que ele não acreditava que a humanidade passasse 50 anos sem uma guerra de destruição em massa, e ele achava que até por engano podia surgir uma guerra dessa. Era o que ia acontecendo em 1983, você pode pesquisar aí, tem farto material, tem documentário, tem muita coisa falando sobre isso. Eu fiquei imaginando com os meus botões
E eu convido vocês a refletir comigo. As ondas inferiores planejaram essa guerra de destruição em massa. Em 1983, com certeza, eles deram um jeito para que aqueles equipamentos soviéticos começassem a apontar algo que não acontecia. Um ataque de mísseis contra Moscou. Mas o mundo espiritual já vinha acompanhando todo esse processo nos bastidores. Provavelmente deu um jeito daquela pessoa que ficaria naquela noite responsável pelo revide de ser substituída. Ela pode ter apresentado mal-estar, ela pode ter tido um compromisso de última hora, alguma coisa dentro da família. A espiritualidade já estava tratando disso. E o Stanislav Petrov já estava sendo assistido pelo mundo espiritual, pela sua sensibilidade mediúnica, pela sua sensibilidade a nível de coração, a nível de sentimento, a nível de humanidade. Alguém com mais sensibilidade para enfrentar um processo desse. E naquela noite em que houve essa sabotagem, eu falo essa sabotagem espiritual nos equipamentos, a espiritualidade superior interferiu para que a humanidade não fosse destruída. E aí aquele homem, naquele momento em que observa ali naqueles computadores que havia uma disparada de mísseis contra Moscou e a possibilidade de um único botão, ele disparar para revidar, era o protocolo. Se os equipamentos apontarem antes dos radares identificarem a chegada do míssil, porque os mísseis chegavam rápido, a 23 mil quilômetros, chegavam a uma velocidade de 23 mil quilômetros por hora, então era para eles disparar o revide. Mas ele estancou, ele parou, ele disse que isso não é possível. Alguma coisa me diz que isso não está acontecendo. Aí eu pergunto a vocês, o que foi que disse para ele que aquilo não estava acontecendo? A intuição, a influência do mundo espiritual em nossas vidas. Então, quando nós imaginamos que diante de uma situação dessa, nós nos encontramos aqui à mercê das circunstâncias, eu quero dizer a vocês que nós não estamos aqui à mercê das circunstâncias. Nós estamos aqui plenamente assistidos pela espiritualidade. Essa mesma espiritualidade que às vezes, sem que nós percebamos, trabalha atenta nos bastidores para que nada de mal nos aconteça e interfira no progresso espiritual desse planeta. E eu acredito muito na vida aqui nesse planeta. Existe vida, claro, em centenas de milhões de planetas mundo afora, porque o universo é muito grande. Mas nós aqui, nesse momento em que nos encontramos em um ponto crucial de nossas encarnações. Eu falo aqui mais precisamente a todos nós, porque todos nós somos convidados a enfrentar todas essas dificuldades através da prática do Evangelho de Jesus. Eu hoje falava em uma live com uma casa espírita de Olinda chamada Centro Espírita União Divina, e nós conversávamos. Foi um seminário hoje pela manhã, das 10 às 12, mas foi um seminário através do Meet. E ali foi para um grupo. E lá naquele seminário nós começamos a conversar e a trabalhar através dessas conversas, falando acerca da atualidade do Livro dos Espíritos, do Evangelho. Nunca foi tão importante o Evangelho como na atualidade. O mundo espiritual não está esperando que você seja perfeito. O mundo espiritual não espera que nós sejamos perfeitos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou tão endividado, eu sou tão imperfeito diante das leis divinas. E mesmo assim eu sinto tanta assistência espiritual. Às vezes eu estou no carro, eu vou falar isso aqui somente entre eu e vocês, tá certo? É um segredo que vai ficar aqui no Facebook, no YouTube, vai ser um segredo entre nós. Eu às vezes estou no carro e passa alguém, me dá um tranca ou comete alguma barbeiragem, dá vontade de dizer uns desaforos. Dá vontade de você abrir o vidro, baixar o vidro do carro e você xingar. Às vezes dá vontade, porque nós somos muito humanos, nós somos muito imperfeitos. Mas quando o conhecimento espírita chega em nossas vidas, e aí que eu falo para vocês
Isso é o conhecimento espírita. Sem o conhecimento espírita, eu não sei o que eu seria nessa vida. Eu falo por mim. Eu não sei o que eu seria. Eu não sei porque eu seria melhor sem o conhecimento espírita, eu não seria. O conhecimento espírita salvou minha vida várias vezes. Eu falo para vocês, apesar de todas as minhas limitações, das minhas dificuldades, sempre que me dá o ímpeto de reagir diante de uma situação com agressividade, com grosseria, eu faço uma reflexão, meu Deus, o que a espiritualidade que me acompanha nesse momento pode pensar? E se Jesus estivesse do meu lado, o que ele diria? Se você estivesse no volante do seu carro e você tivesse vontade de reagir com grosseria a alguém, mas ao seu lado, lhe acompanhando, estivesse o seu amigo ou sua amiga espiritual, você faria isso? Eu tenho certeza que você não faria. Pois então nós precisamos aprender a viver com essa convicção de que todos nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. E da mesma forma que nós vivemos uma pandemia do Covid-19, uma pandemia de suicídio, uma pandemia de enfermidades da alma, depressão, angústia, ansiedade, síndrome do pânico, eu quero dizer a você que às vezes eu lido e tenho conversado esses dias com muitas pessoas com ansiedade. Eu quero pedir a você que busque controlar essa ansiedade através do exercício da prática do evangelho diário. Porque muitas pessoas chegam para nós e dizem assim, mas eu gostaria muito de estar colaborando, de estar na rua, de estar levando alimento para os que sofrem, a cesta básica, ajudando, mas eu não posso. E aí você que tem um idoso da sua casa, que você precisa ficar em quarentena por causa do idoso, pela situação mais delicada das pessoas idosas, embora o vírus tenha sido também muito difícil de lidar com pessoas jovens, em todas as idades, nós percebemos que ele é em todas as idades. Claro que existe uma predominância maior entre os idosos, mas houve uma mãe que aos 54 anos foi internada com a filha de 17. A mãe com 54 anos, hipertensa, saiu do hospital e se recuperou do Covid. A filha de 17 desencarnou. Então nós percebemos que não existe um parâmetro tão preciso e que realmente aqueles que precisarem desencarnar, vão desencarnar. Mas aquelas pessoas que nesse momento vivem uma ansiedade, nós convidamos você à busca desse recolhimento no seu templo interior. Porque a ansiedade ela é natural do espírito encarnado. Sabe por quê? Porque nós já reencarnamos inúmeras vezes. Nós já falhamos inúmeras vezes. Nós já cometemos inúmeros erros em vidas passadas. E em todos esses momentos, em todos esses erros que nós cometemos, todos esses processos, eles sofreram uma construção em nosso íntimo, no âmago das nossas almas. E ao reencarnar novamente, o espírito retorna com toda a expectativa. E ele fica imaginando, meu Deus, será que eu vou errar de novo? Será que eu vou cometer os mesmos erros? Será que eu vou fracassar? Será que essas dificuldades vão ser um obstáculo à minha vida? Então, mesmo que você não lembre conscientemente, lá no seu inconsciente, o espírito tem essas indagações. Só que hoje nós temos o apoio do Consolador prometido em nossas vidas. Nós temos plena consciência desses momentos. Todas essas indagações, elas geram uma profunda ansiedade e criam todas essas expectativas em nossos corações. O que nós precisamos compreender e profundamente compreender é que Jesus está no nau dessa nave. Essa nave, ela não está jogada ao léu. Essa nave, ela tem um guia. E esse guia se chama Jesus. O mesmo Jesus que coordenou a espiritualidade para impedir que em 1983 fosse deflagrada uma guerra certa. Porque até 83 as potências se provocavam. Mas em 83 surgiu um fato concreto. Os equipamentos eletrônicos apontavam que havia um lançamento de mísseis para Moscou. Poderia ter havido naquele momento alguém que não pensasse duas vezes, seguisse o protocolo e revidasse. E aí nós não estaríamos aqui, provavelmente. Nós não estaríamos aqui porque uma guerra dessas seria imprevisível. Então,
o mesmo Cristo que coordenando todos esses processos, quando você nem percebeu, quando nós nem sabíamos, nem imaginávamos, trabalhou para que não acontecesse essa guerra, é o mesmo Cristo que hoje coordena todas as etapas para que possamos continuar aqui nesse planeta trabalhando pelas nossas vidas. Nesse momento, todos nós, antes de reencarnarmos, já saberíamos que viveríamos esse processo, que viveríamos isso aqui. E o mundo espiritual confiou em nós. O mundo espiritual nos confiou esta encarnação para que nesse instante, através do conhecimento da doutrina dos espíritos, nós pudéssemos levar a nossa mensagem a todos que sofrem. Então, se você chega para mim e diz assim, mas eu não posso colaborar, você pode. Você pode colaborar com as suas vibrações, você pode colaborar com os seus pensamentos, você pode colaborar com a sua prece, para que a espiritualidade manipule os fluidos e as vibrações da prece e os transformem em energias que possam ser espalhadas na sua vida, na vida dos seus vizinhos, em outras partes, entre aqueles que necessitam. Aqueles que podem ir para a rua, aqueles que podem ajudar, que podem colaborar das mais variadas formas, eu tenho certeza que estão colaborando. E era o Chico que falava que nesses momentos, nós iríamos reconhecer o melhor das pessoas e o pior das pessoas. Porque existem pessoas que nesse momento divulgam fake news, divulgam intolerância, divulgam racismo, divulgam preconceito, divulgam falta de respeito. E aí as pessoas que pregam tanto não espalhar boato nem fofoca, às vezes dissemina fake news. Nós precisamos perceber que isso é mostrar o pior das pessoas, mostrar o melhor das pessoas. É você receber a fake news, mas você não divulga fake news. Você divulga otimismo. Você divulga reflexões. Você não divulga um otimismo vazio para afirmar que nada do que está acontecendo realmente existe, não. Você divulga um otimismo em relação às pessoas que estão sofrendo, levando a mensagem de que logo isso vai passar. Porque eu tenho conversado com pessoas que têm se recuperado do Covid. E algumas pessoas que têm se recuperado, eu conversei com um grande amigo que esteve no hospital, na UTI. E ele disse, Josué, e foi conversando com ele que eu tirei a reflexão de George Floyd. Quando George Floyd, lá nos Estados Unidos, falou, no momento que ele estava com seu pescoço pressionado pelo militar, ele disse, eu não consigo respirar. Não consigo respirar. Esse amigo meu disse, Josué, eu falei a mesma coisa. Quando eu cheguei na UPA, eu olhei para a pessoa que me atendia, o oxímetro indicava que a saturação dele estava em 75 e olha, a saturação mínima é 90, baixou de 90, você está morrendo afogado. E aí a gente sempre, eu que monitoro muito minha mãe, que é o meu bebê com Alzheimer que está aqui do meu lado, na caminha dela, eu estou no meu quarto hoje, por conta dos grilos, lembram dos grilos e das rãs? Hoje não tem grilo e rã. Eu estou aqui no meu quarto, pertinho de minha mãe, do meu bebê. Eu sempre estou controlando a oxigenação dela, e a oxigenação dela, ela flutua, porque ela é acamada entre 95, 96. O normal é 97, 98, até 96 é muito tranquilo de uma pessoa ativa. Até 90, tudo bem. As pessoas quando estão dormindo, a oxigenação cai para 91, 92. Esse amigo meu, ele estava em 75 quando chegou na UPA. Ele olhou para a profissional e disse, eu não consigo respirar. Ele foi imediatamente para o oxigênio e depois ele foi entubado. Quando ele saiu do entubamento, ele foi extubado. Eu acho que é essa a expressão. Quando eles conseguiram tirá-lo do tubo de oxigênio, que é na traqueia, que vai até a traqueia, antes que precisasse fazer uma traqueostomia, aí ele disse que quando saiu daquela situação, que ele disse que pensou que ia desencarnar, ele disse, Josué, eu voltei para a minha vida como se eu fosse alguém renascido. Alguém que renasceu. Alguém que não é mais a mesma pessoa. E a pergunta que eu faço para você nesse momento é, quais são os planos e projetos que você está fazendo para a sua vida? Quem é você e quem será você após esse processo? O que está sendo você nesse momento? Qual a possibilidade de você colaborar com a espiritualidade através da prece,
através do trabalho junto a Jesus, através do trabalho na rua para aqueles que podem e através do trabalho do Evangelho no altar da sua consciência, no templo espiritual montado no seu lar, no seu ambiente doméstico. Todos nós podemos colaborar. E aí é que nós vamos enfatizar a pergunta do Livro dos Espíritos. E aí nós continuamos aqui na pergunta 7, no item A da pergunta 738, que é bem interessante. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Talvez você esteja se perguntando isso. Esses flagelos não só morrem quem são as pessoas más. Morrem as pessoas boas. Claro que todos desencarnam nesse processo de flagelo. É porque nosso julgamento ele é muito restrito. Nós geralmente enfatizamos muito aquele lado que nós acreditamos. Nós observamos isso em vários processos na vida. Esse lado é o meu lado, então é esse lado que está com a verdade. Não, aquele lado é o meu lado, então aquele lado é o lado que está com a verdade. A verdade é de ninguém, é de todos. A verdade não é propriedade exclusiva de ninguém. Desencarnam pessoas de bem e perversos. Olha como os espíritos respondem. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tantos vos queixais. Representa um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, formam um mundo real. Esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Ou seja, eu não sou Josué, mas eu estou como Josué. Ou seja, seu Claudivan, que completou aniversário essa semana, ele não é Claudivan, ele está Claudivan. Então, nós não somos, nós estamos. Nós passaremos, nós já vivemos, nós já passamos por inúmeros processos reencarnatórios. Esse corpo é só uma veste, que na hora que o espírito não precisar mais, ele se desfaz. Aqueles entes queridos que estão desencarnando nesse momento, vítima do Covid, que não podem nem velar as pessoas que amam. Eu sei que não é fácil. Nós aqui apresentamos toda a nossa solidariedade, mas tem uma convicção de que o espírito imortal não está ali dentro daquele caixão, ensacado duplamente, porque é ensacado dos pés para a cabeça e depois da cabeça para os pés em sacos plásticos para vedarem dentro do caixão. Não, ali dentro só está o corpo, só está a veste. O espírito imortal, ele permanece. E aqui o espírito continua. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizem os homens, o espetáculo é semelhante. Ele chama de espetáculo. E aqui ele fala que aqueles que exercitarem o processo da paciência e da tolerância serão recompensados. Ou seja, aqueles que você diz assim, mas fulano é tão bom, mas desencarnou. E quem disse que não foi um prêmio para ele o desencarne? Quem disse que não foi um prêmio ele ser recebido pelos seus entes mais queridos no mundo espiritual? Ingressar, se libertar de dores, de dificuldades e de uma série de processos e ingressar em mundos espirituais que nós profundamente desconhecemos. Para o perverso, para aqueles que alimentaram o mal, a perseguição, a inveja, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que vão desencarnar e também serão assistidos porque são nossos irmãos e irmãs. Eles irão colher o fruto das sementes que eles plantaram. Claro que eles vão colher. Mas eles também serão assistidos. Mas aqueles que desencarnam, independente da condição em que eles desencarnam, todos serão assistidos. Mas é claro que aqueles que exercitaram a paciência e a tolerância, diz aqui os espíritos, serão recompensados em vidas futuras. Ele diz até assim, mas Kardec ainda faz uma seguinte indagação.
mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de ser. E aí os espíritos respondem: se considerasses a vida, qual ela é, quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, prestem atenção agora que eu vou falar. Em outra vida, essas vítimas acharão amplas compensações. Amplas compensações aos seus sofrimentos. Ou seja, todos nós que aqui nos encontramos muito assistidos diante da vida. Deus sempre se faz presente na vida de cada um de nós. Emmanuel, na sua mensagem, que se chama Existimos. E eu falo dessa mensagem para você porque, para aquelas pessoas que entraram agora, no início nós falamos que sempre nos questionam como espíritas se existe vida após a morte. Eu quero enfatizar aqui para vocês que existe vida e deve existir antes da morte. Viver não é só existir. Viver é mais do que existir. E aí Emmanuel tem em Palavras de Vida Eterna, tem uma mensagem lindíssima que nós vamos usar como reflexão, porque nos aproximamos do nosso horário final antes que o Face caia, como já tinha acontecido em outras lives que nós temos feito. E a mensagem Existir diz exatamente assim: existimos, existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. Eu tenho conversado com muitas pessoas amigas que têm ligado para nós e falado acerca das dificuldades dessa pandemia. Muitos têm recorrido às drogas, outros têm recorrido ao excesso do álcool, outros têm recorrido ao cigarro, aos vícios. Eu quero dizer para vocês, eu não estou aqui falando para aquelas pessoas que têm um equilíbrio e a moderação, não. Eu estou falando aqui que muitas vezes as pessoas convidam para suas casas, para os seus ambientes domésticos, espíritos em condições difíceis. E nós os convidamos e abrimos as nossas portas quando nós permitimos a entrada do álcool, das drogas legais e das drogas ilegais. E aí nós que pedimos tanto a assistência e o amparo dos espíritos iluminados, nós abrimos as portas à entrada dos espíritos em situação difícil, porque nós criamos uma predisposição para isso. Lá no livro Os Mensageiros, nós vamos observar que André Luiz vai à cidade do Rio de Janeiro e ele chega numa casinha no subúrbio. Ele diz que é uma casa invisível diante dos olhos humanos, porque era uma casa pobre. Era uma casa pobre, como tantas casas pobres, em condição de muita dificuldade. Mas aquela casa pobre, aquela casa simplória, era um ponto de tratamento, de amparo, de acolhimento dos espíritos iluminados de nosso lar, ali naquele ambiente da terra. E é interessante que ele vai contar o caso de uma senhora que ela vai agradecer aos amigos espirituais por aquele ponto de acolhimento, pela reunião que os encarnados que vivem ali naquela casa fizeram e que deu condições para que ela pudesse intuir a filha no momento do sonho, a filha que estava pensando em se suicidar. E ela conta bem detalhadamente, por isso que é interessante você ler André Luiz, você ler Nosso Lar, Os Mensageiros. Ela conta de forma bem detalhada que a filha havia enviuvado e ela morava só com a mãe. E a mãe havia desencarnado, a filha havia ficado sozinha. E a solidão é terrível. Não é fácil para ninguém. Mas o que eu quero dizer para você é que existe uma diferença entre estar só e sentir-se só. Às vezes você se sente só no meio das pessoas. E estar só é diferente de sentir-se só. O convite que a espiritualidade nos faz é para que você não se sinta só sob hipótese nenhuma. Porque você sempre vai estar sob o amparo dos espíritos desde que você, através da prece, busque esses canais espirituais. E aí ela diz assim, olha, a minha filha, há meses que ela vem pensando no suicídio, eu venho tentando intuí-la para que ela abandone essa funesta ideia, mas os espíritos que a acompanham,
que pelas dificuldades materiais que ela enfrenta no dia a dia, ou seja, ela conta que indiretamente a filha, através das frustrações, das dificuldades financeiras, de outros problemas em vários campos pessoais, criou bloqueios para que ela pudesse chegar até ela e inspirá-la. Graças àquela estação ali, naquela residênciazinha simples, como André Luiz fala, invisível aos olhos dos homens, mas cuja prática do evangelho deu condição à equipe espiritual que ali trabalhasse para o surgimento de uma casa do caminho de nosso lar, ela pôde chegar ali naquela área e receber a filha no momento do sonho, conversar com ela e intuí-la para que ela se afastasse do suicídio. A filha, ao despertar, não lembraria dos detalhes da conversa, mas despertaria com a intuição de que se encontrou com a mãe e saiu daquela conversa com mais alimento de otimismo no coração. É esse alimento de otimismo no coração que todos nós sentimos nesse momento. E eu tenho certeza que todos vocês sentem na noite de hoje. Em todos esses processos, nós temos a profunda convicção que vamos sair desse momento melhor do que chegamos. Eu estou olhando aqui para o relógio, eu acredito que eu tenho ainda 1 minuto e meio. Nesse minuto e meio, eu gostaria de agradecer a todos que fazem a Associação Espírita O Caminho da Luz. Em especial, Dona Ceci, seu Claudivan. Eu não gostaria de citar o nome de todos e todas que eu estou vendo aqui, porque não daria tempo. Mas eu gostaria de agradecer a todos, em nome de seu Claudivan e Dona Ceci, porque eles representam todos vocês, com esse trabalho tão iluminado, dessa casa do caminho. Porque nesse momento a residência de cada um de vocês, é uma casa do caminho, que as bênçãos de Jesus possam nos iluminar nesse momento, que a prece, que o Evangelho possa ser essa reflexão, que a prece possa surgir de dentro de nossos corações, como vibração de amor, de carinho, de profundo agradecimento. Olha, agradeça. Não deixe de agradecer nunca. Agradeça por tudo que acontece na sua vida, por cada etapa de aprendizagem. Confie na espiritualidade. Aquela mesma mão que naquele momento impediu que aquele dedo tocasse naquele botão vermelho para acionar aqueles equipamentos de destruição em massa, é a mesma mão que conduz esse planeta nos momentos de maiores dificuldades. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre, que fiquem todos com Deus e que possamos compreender que brevemente voltaremos a nos abraçar com muito carinho, com muito amor e com muito mais gosto pela vida. Muita paz para todos e todas.